Então, esse é o símbolo do amplificador operacional, e aqui eu vou falar rapidamente de algumas aplicações, então, de forma resumida. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação, viu, gente? Eu vou gerar um PDF dela e vou enviar por e-mail para vocês, tá bom? Para a turma toda de vocês. Vou enviar essa apresentação, porque se alguém depois quiser consultar esse material para poder pegar alguma informação, para estudar ou para, né, ter aí de referência, eu vou estar disponibilizando. Primeira aplicação, então, o próprio nome já caracteriza, amplificador de sinais. Né? Então, o amplificador operacional, eu consigo amplificar um sinal. Então, que tipo de sinal que eu consigo amplificar com ele? Normalmente, os amplificadores operacionais, eles trabalham em circuitos de pequenos sinais, e não de altos sinais. Existem aplicações específicas que você pode usar um operacional para trabalhar com sinais maiores. Não é comum, mas você pode fazer isso. Eu mesmo já fiz. Eu já utilizei um amplificador operacional que produzia sinais com a capacidade corrente de saída relativamente significativa, era em torno de 400 miliamperes, 0,4 amperes, que é uma corrente extremamente alta para um chip, né, para um chip eletrônico. E, além disso, eu trabalhava com tensões aí na faixa de mais 22 volts e menos 22 volts, que é algo, assim, fora dos padrões comuns dos amplificadores operacionais comerciais. Nos comerciais, basicamente, a gente tem alimentações de mais ou menos 18, né? Fica nessa faixa, 16 a 18. Então, você pode alimentar um operacional com mais 18 e menos 18. De mais 18 a menos 18, a gente tem uma diferença de potencial de 36 volts. Então, não mais que 36 volts. No meu caso, eu estava utilizando um que era mais 22 e menos 22. Então, eu estava alimentando, na verdade, ele com 44 volts. Então, era um caso fora da curva, um caso especial. Mas, na maioria dos casos, a gente tem amplificadores trabalhando aí nessa faixa, certo? Então, gente, nesse caso aqui, eu aplico um sinal pequeno e saio com um sinal maior na saída. Esse sinal maior na saída, ele pode estar em fase com o sinal de entrada, se esse sinal aqui aumenta, esse sinal aqui também aumenta. Se depois esse sinal recai, esse sinal de saída diminui. Então, esses sinais podem estar em fase, ou eles podem estar defasados 180 graus, ou mais que 180 graus, ou menos que 180 graus. Então, no geral, em amplificadores de sinal, a gente trabalha, né, com circuitos pré-amplificadores. Então, o operacional ele é utilizado em pré-amplificadores, muito utilizado em áudio, né, em circuitos de áudio, em circuitos de instrumentação, tanto instrumentação médica quanto instrumentação industrial. Circuitos de instrumentação tem operacional de forma vasta, né? Se a gente pensar num transmissor de um tipo de sensor, um transmissor de pressão, de temperatura, um transmissor de nível, muitas vezes lá dentro do transmissor tem um circuito eletrônico composto, com certeza, com um amplificador operacional tratando o sinal analógico. Então, uma outra aplicação é condicionar sinais, né? É pegar um sinal de uma forma e ter que tratar esse sinal, e ter que converter esse sinal para uma forma adequada para que ele seja aplicado num circuito posterior. Pode ser num microcontrolador, pode ser num outro circuito analógico, né, na sequência, dependendo da aplicação. Então, condicionar e tratar sinais com amplificador operacional é uma aplicação. Outra aplicação é fazer cálculos matemáticos analógicos. Até, sei lá, umas 2 décadas e pouco atrás, né, basicamente a gente tinha os amplificadores operacionais no circuito de controle, fazendo cálculos matemáticos, né, tanto cálculos matemáticos quanto também comparação. Então, a gente vai, né, na disciplina, ao longo da disciplina, a gente estuda essas configurações. Aqui a gente tem algumas delas, né, das principais. Essa primeira configuração aqui, ó, em malha aberta, né, a saída não é realimentada em nenhuma das entradas. Essa primeira aqui é basicamente o amplificador operacional sendo usado como um comparador de tensão. Então, a gente
basicamente comparo dois sinais analógicos, igual você faz uma comparação lá na programação, se a variável A é maior que a variável B, né? A variável C é igual a zero. Se a variável A é menor que a variável B, a variável C é igual a 1. Então, é como se fosse uma comparação de se você faz via código, né? Usando uma linguagem de programação. Aqui é uma comparação analógica. Você compara um sinal V1 com o sinal V2. Se o V1 for maior que o V2, a saída é positiva. Se o V1 for menor que o V2, a saída é negativa. Então, essa primeira aqui, ó, é um comparador de tensão. A gente vai fazer exercícios usando comparador para ficar mais claro aí ao longo das aulas. Aqui eu tenho um amplificador não inversor, aqui eu tenho a equação do amplificador não inversor, aqui existe uma relação, né, da entrada com a saída. Na verdade, não só aqui, mas em todos esses blocos, a gente tem essa relação da entrada, da saída em relação à entrada. Então, existe uma relação, né, matemática entre a saída e a entrada. Esse cara aqui, o que ele faz? Ele é um não inversor. Ele amplifica como se fosse um multiplicador, né? Ele amplifica e não defasa o sinal. Esse aqui, ó, o inversor, ele amplifica defasando o sinal em 180 graus. Por isso que na equação aqui, ó, tem um menos Vin, né? Esse aqui é chamado de buffer, ou também seguidor de tensão. Nesse seguidor de tensão aqui, eu tenho a saída totalmente realimentada na entrada inversora. Né? Então, o ganho dele vale 1. Esse aqui é um somador, esse aqui é um subtrator, esse aqui é um diferenciador e esse último é um integrador. Então, veja, nesse primeiro eu comparo, nesse segundo, nesse terceiro, eu multiplico. Só que se eu criar uma relação menor que 1, na verdade eu crio divisões. Com esses dois aqui, ó, eu crio multiplicação e divisão. Eu amplifico e eu atenuo. Então, eu crio divisões e multiplicações. Esse aqui é só um casador de impedância, é um buffer. Ele tem ganho unitário. Esse aqui, essa configuração, eu somo. Essa configuração, eu subtraio. Nessa configuração, eu aplico a derivada, é um diferenciador. E nessa configuração, eu aplico a integral. Capacitor na realimentação é um integrador. Capacitor na entrada é um diferenciador. Então, veja, eu somo, eu multiplico, eu divido, eu subtraio, eu integro e eu derivo. Tudo com amplificador operacional. Então, antes do advento dos microcontroladores, né, da digitalização através dos microprocessadores que estão lá dentro dos microcontroladores, basicamente, o controle de variáveis e grandezas era feito de forma analógica, usando circuitos. Então, se você pegar uma placa mais antiga, você vai encontrar controladores totalmente analógicos. Hoje, para essa aplicação específica, acaba sendo inviável, né? Não compensa você utilizar um amplificador operacional para fazer cálculo matemático. Isso a gente faz via programação, né? A gente faz isso num microcontrolador. Ou se eu tiver, vamos dizer, considerando aí automação, né? Você faz um CLP, você faz um controlador. Você não precisa fazer isso aqui de forma analógica mais. Mas, né? Estes circuitos aqui, eles são utilizados em outras aplicações e é extremamente útil, né, fazer essas operações, poder realizar determinadas tarefas importantes. Então, não quer dizer que os controladores analógicos, por não existirem, né, por não ser viável utilizá-los mais, eu não vou utilizar nenhuma dessas configurações. Na verdade, ao contrário, eu utilizo e muito essas configurações para outras finalidades, mas não para construir controladores analógicos. Por quê? Porque a gente implementa hoje uma lógica de controle de forma digital usando o microcontrolador.